Amados irmãos, deixa eu falar algo para você. Nós começamos aqui a falar e a internet caiu. Fica tranquilo, o programa é ao vivo, então não tem jeito, tá? Aqui não há corte, não há nada. Nós estamos falando aqui de 5 provas contundentes que Jesus ressuscitou. Aonde eu falei que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse ato tão grande. Mas eu vou trazer para você aqui, em tão pouco tempo, em 20 minutos, de grande conteúdo e aprendizado espiritual, 5 provas que Jesus ressuscitou. Eu quero começar assim, que a ressurreição de Jesus está no centro da mensagem do Evangelho. Através da morte de Jesus, temos acesso à salvação da vida eterna. Se cremos nele, teremos a vida eterna. Mas a nossa fé na ressurreição de Jesus não precisa ser cega. Existem várias evidências que podemos nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Eu falei que o primeiro relatos, a história da ressurreição de Jesus, não foi uma lenda contada com poucos detalhes. Na Bíblia, no Manual do Adorador, na Sagrada Escritura, como você queira falar, temos 4 relatos detalhados do que aconteceu nos 4 evangelhos. Com datas, com localizações, testemunhas. Então, se fosse apenas uma lenda, irmão, não teriam oferecido tantos detalhes exatos para a investigação dos fatos. Mateus e João eram apóstolos e cada um deles escreveu sobre a ressurreição de sua própria perspectiva. Então, irmão, de acordo com a tradição antiga, Marcos, ele escreveu o seu relato da ressurreição baseado o quê? No testemunho do apóstolo Pedro, a quem acompanhou em seu ministério. Então, no início, irmão, de seu evangelho, Lucas, ele afirmou que tinha investigado tudo com muito cuidado para confirmar o que testemunhas oculares tinham dito. Então, esses 4 relatos foram escritos, né, a partir de testemunha em primeira mão da ressurreição. Os 4 testemunhos do evangelho concordam em todos os fatos principais. Jesus, ele foi julgado, levado a Pilatos, crucificado, sepultado no mesmo dia e ressuscitou num domingo. Então, sendo visto por várias pessoas nesse dia, mas, ao mesmo tempo, cada um dos testemunhos acrescenta detalhes diferentes, que, na realidade, completa a história. Isso mostra que não, né, se limitaram, vamos falar assim, todos a copiar as informações da mesma fonte. Cada pessoa se lembrou de detalhes diferentes, como a vida real. Muitas vezes você vê um acontecimento, um acidente de carro, fulano, ele assistiu aquele acidente, o outro também assistiu, mas teve um que apurou mais detalhes do acidente. É para você ter uma noção aqui. Então, alguns séculos depois da ressurreição de Jesus, os líderes da igreja se reuniram para investigar quais relatos eram dignos de confiança. Muitas pessoas tinham escrito sobre a ressurreição, mas apenas os relatos com origem aprovados de testemunhas próximas de Jesus e dos apóstolos dignos de confiança que não entraram na Bíblia. Você sabia disso? Então, temos o testemunho de várias pessoas da época do início da igreja que relataram que os cristãos acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, como Flávio Joséfo. E isso mostra que a crença na ressurreição de Jesus surgiu logo no início do cristianismo, não como lenda, mas tardia. Eu quero que você entenda isso. Segundo, a morte de Jesus. Sem a morte, não haveria ressurreição. Era impossível sobreviver a uma crucificação de cruz. Então, depois de levar uma valente sova, vamos falar, uma valente surra, que já por si poderia ser letal, a Bíblia diz que homem nenhum aguentaria a pisa, vamos falar assim, a sova, o castigo que Jesus aguentou. Tinha morrido. Ainda por cima, os soldados verificaram o estado das 3 pessoas crucificadas e espetaram uma lança no lado de Jesus para garantir que estava morto. Antes de entregar o corpo para ser sepultado, foi espetada uma lança no corpo de Jesus.
Eles tinham que ter a prova que aquele que estava crucificado estava morto. João 19, versículo 33 e 34. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aleluia! Deixa eu falar algo para você aqui. Todos que iam para a cruz morriam, quebrava-lhe as pernas. Jesus não poderia ter sobrevivido e recuperado a tempo de se apresentar-se de pé ao discípulo 3 dias depois. Tem condições de uma pessoa levar um acidente de carro e ele com 3 dias está de pé, sarado, sem marca nenhuma? Me diz isso. Você conhece alguém que levou um acidente? Você pega um chikungunya, passa 20 dias doente. Você quebra um dedo, passa um mês, 3 meses com a mão enfaixada. Deu para você entender a noção? Isso é para despertar as pessoas que duvidam que Jesus existiu, que Jesus ressuscitou. Então, irmão, várias pessoas estiveram presentes na morte de Jesus, incluindo inimigos seus. Algumas mulheres seguiram os acontecimentos, todos, e só foram embora depois que viram onde Jesus tinha sepultado. Lucas 23, versículo 55 a 56. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento, porque o sábado era guardado, não podia fazer nada. Então, por contrário ao túmulo errado, elas sabiam onde procurar o corpo. 3, o túmulo vazio. O corpo de Jesus desapareceu e nunca foi encontrado. Seus inimigos disseram que o corpo tinha sido roubado. Mateus 28, capítulo 12 Mateus 28, versículo 12 e 14. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhe, vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Olha que a subordinagem já começou a acontecer aqui. Eles não queriam admitir que Jesus tinha ressuscitado. Mas esses mesmos inimigos tinham enviado um destacamento de soldado para guardar o túmulo. O templeiro, ninguém saiu do túmulo, para evitar que o corpo fosse roubado. Então, irmão, seria altamente improvável que vários soldados treinados tivessem adormecido em serviço, todos ao mesmo tempo, com um sono tão profundo que não acordaram quando os discípulos removeram a pedra grande da entrada. E seria ainda mais impensável que eles tivessem abandonado o seu posto ou fugido com medo de um bando de camponeses desorganizados. É mentira! Não tinha condição nenhuma. Era um soldado preparado, soldado valente, e não era poucos. Então, irmão, a morte de Jesus apanhou todos os seus seguidores de surpresa. Eles não teriam tempo para organizar uma operação de roubo do corpo em um único dia, mesmo se a ideia surgisse depois de choques inicial. E não era do interesse de mais ninguém fazer o corpo desaparecer. A Bíblia, o Manual do Adorador, diz que o corpo de Jesus não foi encontrado porque ele ressuscitou. Ele tinha claramente morrido e agora seu corpo tinha desaparecido sem nenhuma explicação natural possível. Aleluia. Resta apenas a explicação sobrenatural. 4 testemunhas. As 4 testemunhas. Muitas pessoas diferentes vieram e viram Jesus vivo depois de sua morte naquela cruz. E não foram apenas visões. Essas pessoas tocaram em Jesus, conversaram com Jesus, viveram com ele,
comeram com ele, andaram com ele. A Bíblia, o Manual do Adorador, diz que mais de 500 pessoas viram Jesus quando ressuscitou. Além dos apóstolos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4 e 7. Foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. De uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Então, irmão, muitas dessas pessoas ainda estavam vivas para confirmar a história quando foi escrita. De todas as testemunhas, ninguém voltou atrás, nem desmentiu o que tinha visto. Algumas dessas pessoas, irmão, até foram mortas por dizerem que Jesus estava vivo. Ninguém continua a defender uma coisa que sabe que é mentira, quando isso lhe vai custar a vida. Então, eles realmente acreditavam que tinham visto Jesus. Aleluia. Então, irmão, agora, as aparições de Jesus depois de sua ressurreição também não têm as marcas de uma alucinação. Em caso de alucinações coletivas, vamos falar, a visão que as pessoas têm costuma ser estranha e meio surreal. Ninguém, em uma situação dessas, já afirmou que tinha tocado na alucinação, nem que tinha tido uma conversa sensata com ele, nem que a alucinação tinha almoçado com eles. Os discípulos viram uma pessoa real, que eles reconheceram como Jesus. Porque Jesus, depois que ele ressuscitou, ele veio comer o pão novamente. 5 conversão de Paulo. Eu falei para você que são 5 detalhes que aprovam que Jesus ressuscitou. 5º, a conversão de Paulo. Quando era jovem, escuta isso. Paulo era um judeu devoto, que se escandalizava com o ensinamento dos cristãos sobre Jesus. Vai vendo. Para ele, isso há muito tempo, irmão. Preste atenção. Há muito tempo. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, aí, quando era jovem, Paulo era um judeu devoto que é um judeu, um cara que acreditava no que ele lia, um cara sábio, que lia a Bíblia, que lia a Escritura Sagrada. Mas ele se escandalizava com o ensinamento dos cristãos sobre Jesus. Então, para ele, os cristãos eram hereges, que precisavam ser silenciados. Ele ia de cidade em cidade, prendendo cristãos, e até participou da morte de um cristão, chamado Estevão. Perseguiu os cristãos e se tornou a sua grande missão na vida. Era matar os cristãos e prender os cristãos. Essa era a posição do Paulo, que chamava Saulo. Então, no entanto, irmão, um dia, tudo mudou. Tudo mudou de repente. Paulo, ele passou de perseguidor de cristãos a defensor ousado da fé cristã. O que mudou? Preste atenção. Paulo teve um encontro com Jesus, aleluia. E ele teve um encontro com Jesus na visão. Numa visão que ele teve. Paulo ouviu Jesus falando com ele e ficou convencido que era verdade. Paulo ali ele era um soldado. E ali ele era chamado Saulo, não era Paulo. Atos dos Apóstolos, 9, versículo 4 e 6. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Irmão, só algo muito poderoso poderia ter mudado o pensamento de Paulo. A sua vida nunca mais foi a mesma. E tal como Paulo, muitas outras pessoas ao longo da história tiveram suas vidas transformadas por Jesus. A ressurreição de Jesus muda
vidas daquele que o buscam. Agora, como vimos, existem várias razões, irmão, para acreditar, de vez por toda, que Jesus ressuscitou de verdade. Mesmo assim, depois de analisar todas as evidências, cada pessoa precisa decidir por si própria se vai crer em Jesus e entregar a sua vida a Ele. Mas esse passo de fé não precisa ser cego. Você quer ser cego como Paulo? Você quer perder sua visão para acreditar que Jesus existe? Você pode ser. Mas hoje, devido esse argumento, essas provas contundentes que eu trouxe aqui para você, você não precisa ser cego para ver Jesus. Você está vendo Jesus na sua frente. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele fará, porque o Senhor está trazendo para você o ensinamento, a sabedoria. E eu tenho certeza que ele quer dar uma vida eterna. Amém? Que pena! Já terminou o nosso programa. É por isso que eu digo, para que serve o seu tempo, hein? Se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida. Amém? Então, quero já agradecer a Deus por este programa, agradecer a você que está aí do outro lado ouvindo esse programa. Comece agora a compartilhar com as pessoas, principalmente que nós deixamos aqui. E eu tenho certeza que a sua vida irá mudar depois desse programa. Então não esquece, você quer levar o pastor missionário de Deus, está aqui o CD, você encontra na loja Coisa de Crente, nós vamos adorar na sua igreja forró pentecostal, daquele que levanta mesmo, o capeta sai de baixo. Amém? Você encontra na loja. E amanhã, se assim Deus permitir, estaremos de volta com o programa É de Deus em Sua Vida, com 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Não esqueça de entrar no nosso canal, dar um joinha, compartilhar, tocar o sino e evangelizar. Você agora tem uma ferramenta poderosa para evangelizar. É só pegar esse programa e compartilhar no teu Facebook, no teu WhatsApp, no teu Instagram, e as pessoas vão te agradecer, tá bom? Agora eu quero orar por você. Principalmente você que não acreditava que Jesus ressuscitou. Eu quero orar por você para que o Espírito Santo venha quebrar o seu coração e venha trazer para você o conhecimento e a sabedoria. Ó Deus amado, Pai querido, obrigado a Deus por esse dia chamado hoje que tem nos dado, por mais um programa realizado, onde trouxemos, Senhor, 5 itens contundentes da prova que Jesus ressuscitou, e eu crendo, Senhor, nessa palavra, nessas 5 questões, eu venho também dizer que aprendi muito, Senhor, com essa palavra hoje. Ó Pai eterno, todo-poderoso, abençoa as pessoas que estão do outro lado ouvindo esse programa, dá fortalecimento espiritual, dá a cura para ele agora, fortifica, tira essa doença da pele, dos ossos, da cabeça, dos membros, restaura, Senhor, para que essa pessoa venha receber saúde triplicada, para que seja transformada em um vaso novo. Senhor, abençoa aqueles também que estão afastados da tua casa, que possa retornar enquanto é tempo, porque o Senhor está voltando. Ó Pai da glória, abençoa o vizinho da esquerda, da direita, de trás, de frente, dá sabedoria e conhecimento, para que não ande no mundo da idolatria, no mundo da mentira, para que seja realmente um adorador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados irmãos? Muito obrigado. Que assim seja, porque é de Deus a sua casa, é de Deus a sua vida, é de Deus os seus projetos, é de Deus o seu ministério. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todo sempre. Se você crê, você diga amém. É de Deus. Fica com a Rádio Gospel 1000. É www.radiogospel1000.com. É de Deus.